O assunto dízimo sempre foi e sempre vai ser um assunto muito polêmico. É um tema polêmico até os dias de hoje. Mas, enfim, o cristão deve ou não deve devolver o dízimo, a 10ª parte de tudo que passa pela sua mão? Ele tem ou não tem que devolver? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus não disse que eles estavam errados em dizimar, ou seja, mas estavam errados em não praticar a justiça, a misericórdia e a fé, que segundo Jesus é mais importante que o dízimo. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: para quem Jesus disse isso? Em que época Jesus disse isso? E qual a finalidade que Jesus disse? Não foi para nós que Jesus disse. Não foi para os dias atuais que Jesus disse. Jesus disse na época da lei. É isso mesmo. Jesus viveu a época da lei de Moisés. Jesus era um judeu, praticava as leis de Moisés. As cerimônias, os ritos judaicos, Jesus praticou. Jesus praticou o judaísmo. Ele é quem fez a transição do judaísmo para o judaísmo. A primeira aliança para a segunda aliança. Porém, nós temos que entender que em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus estava falando com os escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus estavam, entre aspas, obedecendo a lei de Moisés, porque muitos não obedeciam, mas, entre aspas, eles estavam debaixo da lei de Moisés, as 613 leis, a qual tinha que dizimar. Então Jesus falou para eles, em outras palavras: olha, vocês estão dando o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês estão desprezando o mais importante da lei. Importante da lei. Frise bem o que Jesus diz: o mais importante, os preceitos mais importantes da lei, não da graça. A justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus estava falando com escribas e fariseus, com judeus, praticantes do judaísmo, que estavam vivendo de acordo com a lei de Moisés. Então Jesus disse para eles, os praticantes do judaísmo: olha, vocês estão dizimando e não estão errados. Vocês têm que dizimar.
Porém, vocês estão deixando de lado o mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então, pegar esse texto e trazê-lo para os dias atuais, infelizmente, é um erro teológico que tem acontecido nos dias atuais, e diga-se de passagem, talvez há pessoas que não têm maldade. Talvez não exista a maldade no coração em pegar esse texto de Mateus capítulo 23, versículo 23 e trazê-lo para os dias atuais e aplicá-lo e dizer o seguinte: olha, Jesus disse que eles estavam dizimando e deveriam continuar dizimando. Então isso serve para a gente, nós devemos dizimar. Talvez existam pessoas que tragam esse texto para os dias atuais e não existe maldade de coração. Não pode também sair dizendo que todo o ser humano que comete um erro teológico, ele é malvado, ele é mau caráter, ele é isso, ele é aquilo. Não. Acontece de uma pessoa boa, de boa índole, cometer um erro teológico. Porque o ser humano é falho e pecador. Ele pode cometer um equívoco, um erro teológico, mesmo sendo um homem de Deus. Ele pode se enganar, se equivocar com uma interpretação. Nós vemos que quando iniciou-se o cristianismo, Pedro, o apóstolo Pedro, ele queria circuncidar os cristãos. E o apóstolo Paulo disse: não, Pedro, nós não devemos circuncidar os cristãos. Porque a circuncisão é um símbolo da velha aliança. Agora nós estamos na graça. Por que nós vamos circuncidar? E Pedro queria circuncidar. O entendimento de Pedro é que tinha que circuncidar. Você acha que Pedro estava sendo mau caráter? Estava sendo usado pelo diabo? Estava sendo um mau profeta? Um falso profeta, vamos dizer assim? Nada disso. Nós sabemos que Pedro tinha o Espírito de Deus, era um homem de Deus, havia se convertido de verdade. Mas foi um entendimento que ele teve. Como ser humano, cometeu um erro teológico. Mesmo sendo um homem de Deus, ele cometeu um erro teológico. E pela misericórdia de Deus, não é que Paulo era melhor. Porque diante de Deus não existe ninguém melhor. Mas Paulo, ele era mais capacitado intelectualmente. Ele estudava mais. Ele buscava mais conhecimento desde pequeno. Então ele conhecia todo o processo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele conheceu toda a lei, muito mais do que Pedro. E ele entendeu o cristianismo. Ele chega a dizer que o próprio Jesus Cristo revelou o evangelho direto para ele. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, chega nesse entendimento e diz: não, Pedro, nós não devemos circuncidar. Em outras palavras, a circuncisão era um símbolo da primeira aliança, nós estamos na segunda aliança, enfim. Nós vemos dois homens de Deus escolhidos a dedo, os dois tinham o Espírito Santo e tiveram uma interpretação diferente da mesma situação. E com o passar dos anos e através dos estudos,
é possível detectar que o apóstolo Paulo estava com a razão e Pedro estava errado nesse ponto teológico. Então veja, não é porque a pessoa comete um erro teológico que ela é do diabo, que ela vai para o inferno, isso e aquilo. Tem pessoas boas, de boa índole, que cometem um erro teológico, uma má interpretação, uma interpretação errada, equivocada do texto sagrado. Então é possível que pessoas de boa índole peguem o texto de Mateus capítulo 23, versículo 23 e tente aplicá-lo nos dias de hoje de boa fé, dizendo, olha aqui, ó, Jesus disse que eles não estavam errados em dizimar, então tem que dizimar. É possível. Mas quando se estuda, nós vemos que realmente esse texto não pode ser aplicado para os dias de hoje. Então, quando Jesus disse, olha, vocês têm que continuar dizimando, Jesus disse isso para os escribas e fariseus que praticavam o judaísmo da época da lei. Tanto é que Jesus disse, olha, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes do que? Da graça? Da segunda aliança? Não, da lei de Moisés. Eles estavam tentando praticar a lei de Moisés, os escribas e fariseus, estavam dizimando de acordo com a lei de Moisés, mas não praticavam os preceitos mais importantes da lei de Moisés: justiça, misericórdia e fé. Então, o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 23, não pode teologicamente ser usado nos dias de hoje para dizer que o dízimo existe no cristianismo. Em Lucas, capítulo 18, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo de número 12, diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então nós temos uma passagem também falando de dízimo no Novo Testamento. Porém, quando se analisa o contexto geral, fica bem claro que Jesus estava narrando uma parábola de 2 homens, um fariseu e um publicano. O fariseu, por viver na época em que a lei de Moisés estava em vigor, automaticamente era dizimista. Porém, o foco de Jesus na parábola não era falar de dízimo, mas sim mostrar que a pessoa não pode se exaltar nem diante de Deus, nem diante dos homens, pois todos somos pecadores. E detalhe, este fato foi uma parábola contada por Jesus para trazer o entendimento que nós não devemos nos exaltar. E não foi um fato que ocorreu. É óbvio, Jesus em momento algum em Lucas capítulo 18, versículo 12, ele quis mostrar que nós temos que dizimar. Então esta passagem também de Lucas capítulo 18, versículo 12, não tem nada a ver com dízimo para os dias atuais. Ela apenas contém a palavra dízimo. E quando nós vamos no contexto geral, nós vemos que Jesus estava contando uma parábola. E o foco de Jesus na parábola não era em momento algum falar de dízimo, mas sim mostrar que a pessoa não pode se exaltar nem diante de Deus nem dos homens, pois todos somos pecadores. Nós temos mais uma passagem também em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 8, que diz assim: aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Hebreus capítulo 7, versículo de número 8. Quando a palavra afirma aqui os que recebem dízimos,
está se referindo ao sacerdócio dos levitas, que ensinavam o judaísmo, e não dos apóstolos que estavam ensinando o cristianismo. Se você pegar Hebreus, você vai ver que na época que Jesus foi crucificado, ressuscitou, iniciou-se o cristianismo após a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria cristianismo. Porque se Jesus não ressuscitou, a ministração do cristianismo cai por terra. Se ele não ressuscitou, não existe ressurreição. Então, qual é o pilar principal? É a ressurreição de Cristo. Então, quando ele ressuscita e começa a aparecer os seus discípulos, inicia-se ali o cristianismo, o verdadeiro cristianismo bíblico. Porém, não fique pensando você que quando Jesus ressuscita e o véu do templo se rasga do alto a baixo lá no templo de Salomão, a partir daquele momento o templo parou de funcionar. E só existiu o cristianismo. O judaísmo continuou no templo de Salomão. O judaísmo só parou de ser praticado no templo no ano 70, com a invasão e a destruição de Jerusalém e do templo. Com a destruição, não teve mais como praticar os rituais ali dentro do templo, mas até na destruição os rituais eram praticados. Sacrifícios de animais, ofertas eram levadas, o dízimo era levado. E na história você vai ver que até os primeiros cristãos, nessa transição do judaísmo para o cristianismo, como era algo muito recente, eles ainda iam ao templo para orar. Então foi algo muito... A transição do judaísmo para o cristianismo de início foi algo muito próximo, muito junto. Não houve um rompimento direto. Olha, agora é o cristianismo, agora é a nova aliança. Então morreu a velha aliança. Não tem mais templo, não tem mais sacrifício de animais, não tem mais dízimo, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Não foi dessa forma. Houve muita confusão, inclusive, pelos novos convertidos. Houve muita confusão, muita dúvida teológica. Foi por esse motivo que surgiram-se as cartas do Novo Testamento, orientando os novos convertidos ao cristianismo. Porque muitas pessoas vieram do judaísmo para o cristianismo com aquela bagagem da lei de Moisés. E alguns chegavam ali no cristianismo e começavam a querer aplicar a lei de Moisés no cristianismo. Não entenderam muito bem que a primeira aliança com Abraão, na qual veio as leis de Moisés, acabava ali e começava a segunda aliança através de Jesus Cristo, que era a época da graça. Só não sacrificaram animais no cristianismo, mas muitos ritos eles começaram a trazer. E alguns judeus também se disfarçavam de cristãos e entravam em meios cristãos e começavam a querer fazer com que eles obedecessem à lei de Moisés. Então teve muito problema teológico, teve muito equívoco, mas o tempo todo
os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, sempre orientou: olha pessoal, a velha aliança acabou, agora é a nova aliança, olha, isso aqui não existe mais, agora é isso. Até chegar num consenso, levou-se muitos anos, passou-se muito tempo. Então, Hebreus diz, em capítulo 7, versículo 8, aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Não estava se referindo aqui os que recebem dízimo, não estava se referindo aos apóstolos de Jesus Cristo que estavam recebendo dízimo, estava se referindo aos levitas que recebiam dízimo no templo de Salomão. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais. Quem recebia o dízimo? Os levitas no templo de Salomão, praticantes do judaísmo, não os apóstolos praticantes do cristianismo. Os apóstolos praticantes do cristianismo não recebiam dízimo, porque eles não tinham templo, até porque o dízimo tinha que ser levado ao templo de Salomão. Era a lei de Moisés, levado ao templo. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Então, mais uma vez, quando a palavra afirma que os que recebem dízimos, está se referindo ao sacerdócio dos levitas, que ensinavam o judaísmo, e não dos apóstolos que estavam ensinando o cristianismo. Então, nós mostramos para você as únicas 3 passagens bíblicas no Novo Testamento que tem o nome dízimo. O dízimo, se você pode pegar o Novo Testamento, ler inteiro, de Mateus, Apocalipse, você pode passar um pente fino, você só vai achar 3 vezes falando de dízimo. Só existem 3 passagens que falam de dízimo no Novo Testamento. E nós mostramos as 3 em Mateus, capítulo 23, versículo 23, em Lucas, capítulo 18, versículo 12, em Hebreus, capítulo 7, versículo 8. E nessas 3 passagens que falam de dízimo no Novo Testamento, em nenhuma está sendo dada uma ordem para que os cristãos dizimem, para que os cristãos devolvam a 10ª parte. Em nenhuma. Então nós não temos base bíblica no Novo Testamento para dizer que existe dízimo no cristianismo. Teologicamente falando, não tem base que sustenta dízimo no cristianismo. E quando você estuda o cristianismo, que foi fundado por Jesus Cristo, e você vê como que eles faziam para se manter, porque nós não podemos sermos ignorantes e dizer, olha, não é preciso dinheiro para fazer a obra. Não, é necessário dinheiro. Tudo tem um custo. Tudo. Nada é de graça. Nessa vida, tudo tem um preço, tudo tem um custo. Nós vivemos num mundo material. Então, eles precisavam de dinheiro, sim, para divulgar a palavra de Deus. Mas não era arrecadando dízimo e nem pregando dízimo, porque não existe uma passagem onde Jesus pregou dízimo, onde os apóstolos pregaram dízimo, onde Jesus recebeu dízimo, onde apóstolos receberam dízimo. Não existe uma passagem. Não existe. O que nós vemos é Jesus recebendo ofertas voluntárias. E
os apóstolos de Jesus que deram sequência no cristianismo também recebiam ofertas voluntárias. As pessoas ofertavam de livre e espontânea vontade. Então, como se mantém a verdadeira obra de Deus? Repito, tem que se tomar muito cuidado, porque pode ser que pessoas de boa índole, pessoas de Deus, honestas, de boa índole, interpretem os textos de uma forma equivocada, teologicamente errada, e dá uma outra interpretação. Mas, teologicamente falando, não existe dízimo para os dias atuais. O que existe para os dias atuais para manter a obra de Deus é oferta voluntária, de livre e espontânea vontade. Se você pegar a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, conforme a sua condição, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. O apóstolo Paulo estava falando da coleta que eles estavam fazendo para ajudar os irmãos que estavam passando por dificuldade. Quando a palavra se refere que a oferta tem que ser feita conforme a sua prosperidade, isso significa que tem que ser proporcional ao que ganha, ou seja, um percentual em relação aos ganhos. O que ganha mais, oferta mais. O que ganha menos, oferta menos. Então, é algo entre a pessoa e Deus. Em momento algum, esse percentual está sendo dito, olha, é 10%, é 5%, é 7%, é 20%, é 30%. Não. Está dizendo, olha, o que ganha mais, ajude com mais. O que ganha menos, ajude com menos. Tem que ser de acordo com o que a pessoa ganha com o seu trabalho. Em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, o interessante é que diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, é a pessoa que vai propor um valor da oferta no coração dela. Ela vai, olha, eu tenho condições de ofertar X. Não, eu quero ofertar X. Eu vou ofertar X. É algo particular da pessoa. Não é uma outra pessoa induzindo ela, olha, o valor tem que ser esse, a porcentagem tem que ser essa. É algo particular. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, e tem que ser com alegria. É como se fosse um presente, você está dando algo com alegria. Então, depois de propor no coração o percentual, olha, vai ser isso aqui, que será destinado a Deus dos ganhos, tem que ofertar com alegria. Vemos que no Novo Testamento as ofertas eram de acordo com o que cada pessoa colocava no coração. É de acordo. Teve casos de pessoas que ofertaram tudo. Mas em momento algum o pregador pediu para ofertar tudo. Houve pessoas que vendiam suas propriedades e ofertavam tudo. Então, detalhe. É necessário dizimar no Novo Testamento, no cristianismo?
Não. Existe dízimo no cristianismo? Não. Como se mantém a obra de Deus no Novo Testamento, no cristianismo? Através de ofertas voluntárias. Qual é o valor das ofertas? É de acordo com o que a pessoa queira fazer, de livre e espontânea vontade, com alegria, com felicidade. É entre a pessoa e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Estranho, não é? E por muitas das vezes, não é isso que nós temos visto acontecer. Repito, tem pessoas boas, pessoas de boa índole, que talvez comete um erro teológico, comete um equívoco, mas existem também pessoas mal intencionadas, que distorcem os textos sagrados com a intenção de arrancar dinheiro. Então cabe a você se atentar e ficar esperto. E lembrando que, se tratando de dinheiro para fazer a obra de Deus, a única meio que existe é esse, oferta voluntária. Não existe campanha, não existe voto, não existe sacrifício, não existe dízimo, não existe nada. Somente oferta voluntária. Então, essa é a palavra de Deus, está aí, reflita, estude, e peça para que Deus te ilumine você.